Capítulo 3. O caso iraniano. O inimigo, que ainda está de pé. Introdução. A resistência solitária do Irã. Entre todos os países identificados como parte do eixo do mal, o Irã é o único que ainda mantém um regime intacto, com relativa estabilidade interna e forte presença regional. Mesmo após décadas de sanções econômicas, sabotagens, tentativas de isolamento diplomático e ameaças de guerra, Teherã se mantém firme, apoiando aliados estratégicos e ampliando sua influência no Oriente Médio, mas essa resistência cobra um preço alto. O país é alvo constante de campanhas de desestabilização, operações secretas, ataques cibernéticos, assassinatos de cientistas e ameaças militares por parte dos Estados Unidos e de Israel. Diante disso, surge uma pergunta inevitável: por que o Irã ainda não foi atacado diretamente, como ocorreu com o Iraque ou a Líbia? E, talvez mais importante, por quanto tempo ainda conseguirá resistir à Revolução Islâmica e à ruptura com o Ocidente? Para compreender a centralidade do Irã na geopolítica atual, é preciso voltar a 1979, quando a Revolução Islâmica derrubou o Shah Mohammad Reza Pahlavi, menos aliado dos Estados Unidos da América, e instaurou uma república teocrática, liderada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini. O novo regime rompeu com Washington, nacionalizou a indústria do petróleo e adotou uma postura abertamente anti-imperialista. A partir de então, o Irã passou a ser tratado como um pária pelo Ocidente. Sofreu sanções, foi excluído de tratados comerciais e acusado sistematicamente de apoiar o terrorismo. Ainda assim, o país investiu no fortalecimento de sua capacidade militar e na construção de uma rede de aliados regionais, como o Hezbollah no Líbano, o regime sírio de Bashar al-Assad e, mais recentemente, milícias xiitas no Iraque e no Iêmen, o programa nuclear iraniano, dissuasão ou provocação. Desde os anos 2000, o programa nuclear iraniano é alvo de intensa controvérsia. Os Estados Unidos e Israel alegam que Teherã busca construir armas nucleares, enquanto o governo iraniano insiste que o programa tem fins exclusivamente civis. Em 2015, após anos de negociações, foi assinado o Acordo Nuclear JCPOA, no qual o Irã concordou em limitar seu programa e permitir inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica, EIA, em troca da suspensão de sanções. No entanto, em 2018, o então presidente Donald Trump retirou unilateralmente os Estados Unidos da América do acordo, reinstaurando sanções severas e reacendendo tensões. Desde então, o Irã retomou parte de suas atividades nucleares, mas não há consenso sobre a existência de um programa militar ativo. Em 2025, Tulsi Gabbard, então diretora de inteligência dos Estados Unidos da América, declarou que não havia evidência de que o Irã estivesse buscando uma ogiva nuclear. Ainda assim, Israel continua pressionando por uma ação militar preventiva, alegando que é apenas uma questão de tempo até Teherã ter capacidade bélica total, ataques cirúrgicos e guerra na sombra. Embora não tenha havido uma guerra declarada, o Irã é alvo constante de operações militares e cibernéticas. Desde 2009, o país já sofreu o vírus Stuxnet, desenvolvido por Estados Unidos da América e Israel, que danificou milhares de centrífugas nucleares, assassinatos de cientistas nucleares, como Mostafa Madhi-Hoshian e Mohsen Fakhrizadeh, explosões misteriosas em instalações militares e industriais, ataques a bases da Guarda Revolucionária na Síria e no Iraque. Essas ações fazem parte de uma guerra não convencional que visa enfraquecer o Irã sem provocar uma reação direta. Israel lidera grande parte dessas operações. Com apoio logístico e diplomático dos Estados Unidos da América, a influência regional iraniana, apesar do cerco, o Irã mantém uma rede de influência sólida. No Líbano, o Hezbollah representa um braço armado com capacidade de atingir o território israelense. Na Síria, o apoio ao regime de Assad garantiu corredores logísticos e presença militar. No Iraque, milícias xiitas formam uma espécie de guarda avançada de Teherã, muitas vezes atuando contra interesses americanos. No Iêmen, os Houthis recebem apoio iraniano para combater a coalizão liderada pela Arábia Saudita. Em Gaza, Hamas também tem vínculos com o regime iraniano, embora sejam de linhas religiosas distintas. Essa teia de aliados faz do Irã um ator indispensável em qualquer tentativa de reorganização do Oriente Médio. O Irã deveria ter buscado a bomba, a queda da Líbia, que abandonou seu programa nuclear em 2003, e a destruição do Iraque, que jamais teve armas atômicas. Reforçam um argumento inquietante. A única forma de dissuasão efetiva contra a intervenção militar ocidental é possuir armamento nuclear,
A Coreia do Norte é o exemplo mais emblemático. Após realizar testes nucleares em 2006, passou a ser tratada com cautela. Nunca foi atacada diretamente, apesar de seu isolamento. Kim Jong-un, inclusive, usou sua capacidade bélica como moeda de troca para obter apoio da Rússia e negociar com os Estados Unidos da América. O Irã, por outro lado, confiou em acordos internacionais e cooperação diplomática, menos uma escolha que, até agora, não impediu sanções e ataques. Isso levanta uma questão geopolítica fundamental. Ao não desenvolver armas nucleares, Teherã se colocou em desvantagem estratégica. A pressão de Israel e os riscos de guerra. Israel viu o Irã como sua maior ameaça existencial. Além do medo de um Irã nuclear, o governo israelense busca neutralizar o apoio iraniano ao Hezbollah e ao Hamas. Desde o ataque de 7 de outubro de 2023, Israel intensificou sua ofensiva contra Gaza e passou a mirar diretamente em posições iranianas na Síria, no Líbano e no próprio território iraniano. A perspectiva de uma guerra aberta cresceu significativamente em 2025, com ataques coordenados contra instalações nucleares, bases militares iranianas, sistemas de radar e antimísseis, e ainda ataques precisos que mataram oficiais superiores das Forças Armadas do Irã. Os Estados Unidos da América, mesmo sem declarar guerra, fornecem armamento, inteligência e cobertura diplomática. Essa escalada torna o cenário imprevisível. Uma ofensiva de larga escala contra o Irã pode desencadear uma reação em cadeia envolvendo o Hezbollah, milícias iraquianas, os Houthis do Iêmen e até mesmo um confronto direto com a Rússia. O fechamento do Estreito de Hormuz é uma possibilidade estratégica que certamente está no tabuleiro de guerra do Irã. A China depende em grande parte do petróleo iraniano e tem investimentos no país que podem ser perdidos. Pode haver uma reação chinesa em apoiar o regime iraniano com armas, inteligência e recursos financeiros. O Irã não é um Iraque que sucumbiu em poucos meses de ofensiva ao custo de ataques massivos e ainda envio de tropas terrestres. Conclusão: o Irã permanece como a última peça em pé no tabuleiro traçado após o 11 de setembro. Sua resistência desafia a lógica das intervenções ocidentais e demonstra a eficácia de uma política externa baseada na dissuasão assimétrica, apoio a aliados estratégicos e resiliência interna. Mas o custo é alto e o cerco se fecha. A ausência de um programa nuclear militar pode ser vista tanto como um gesto de responsabilidade, quanto como uma vulnerabilidade. A história recente mostra que regimes que optaram pela diplomacia acabaram ruindo diante do poderio militar ocidental. O futuro do Irã será um teste decisivo para a ordem internacional. Prevalecerá o direito à soberania ou a lógica da força? Próximo capítulo, analisaremos o caso da Coreia do Norte, o único país do eixo do mal que, com sua bomba nuclear, evitou a guerra e conseguiu manter sua soberania intacta.